Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. Acho que é um painel extremamente importante. Me agrada muito que esteja coordenando. E, ao agradecer esse convite de Abel e da equipe, parabenizar realmente esse esforço nesses 20 anos do Cielo, uma iniciativa extremamente importante, que deu grande projeção à pesquisa feita na América Latina. E realmente é ótimo que a gente esteja tendo essa oportunidade de comemorar esses 20 anos de um trabalho tão bem feito, tão intenso, realizado. E pelo que a gente está vendo aqui dessa conferência, provavelmente o Cielo já pode também fazer uma sessão de eventos. Já pode começar a cuidar de um outro business, porque está muito bem a reunião, muito bem estruturada, com esse formato que realmente estimula bastante a participação. Então, desejar que o Cielo se entusiasme para promover essas reuniões científicas assim, de tão importante como a gente está vendo aqui. Eu vou, na verdade, aproveitar esse momento de abertura e falar um pouco assim, da nossa experiência como Fundação Oswaldo Cruz, da questão de abertura de dados. Nós somos parte, né, do FAIR, da iniciativa FAIR, e estamos há poucos anos, mas já com a política de acesso aberto completamente aprovada no Conselho Deliberativo, implementada, e estamos acompanhando esse processo no sentido de garantir que isso não seja somente uma política aprovada e seja realmente algo real. E agora nós estamos justamente no processo de abertura de dados, quer dizer, de discussão institucional de abertura de dados. Eu acho que o que a gente tem feito na Fiocruz pode, de alguma maneira, ajudar um pouco nessa... Estamos já na perspectiva de colaborar e começar a interagir fortemente com outras iniciativas, inclusive a iniciativa da FAPESP, iniciativas brasileiras, para que a gente comece a enriquecer essas iniciativas e a gente tenha um potencial. Mas a nossa visão foi de que, na verdade, a partir do que a gente nota em dados abertos, muita gente concorda com a ideia, mas outra coisa é realmente implementar e fazer acontecer. E isso decorre, em parte, do não reconhecimento de certas resistências que existem para o processo. Então, nossa estratégia foi, na verdade, de identificar essas possíveis resistências e começar, na verdade, a preparar um processo antes de levar uma política de aprovação, porque senão você fica com a política aprovada, mas depois nada acontece. Então, essa mobilização da instituição para isso começou, na verdade, com um cotejamento do que se faz no mundo inteiro em termos de documentos, etc., sobre dados abertos e ciência aberta, e isso levou à publicação de um livro verde que faz essa grande cotejamento de como esse tema é tratado em diversas instituições pelo mundo todo. Então, isso, na verdade, quebra as primeiras resistências, mostrando que não é uma coisa assim, irresponsável ou que, na verdade, é uma iniciativa que ninguém acompanha, mas mostra o grande corpo. Esse livro verde está disponível, evidentemente que ele está em acesso aberto no repositório institucional da Fiocruz, para consulta. E também, nessa linha de convencer as pessoas sobre o processo, mais do que realmente impor uma política, nós adotamos na Fiocruz o Ciência Aberta como um dos eixos transversais da educação da Fiocruz. Então, no caso da educação da Fiocruz, nós temos eixos transversais que devem perpassar todos os cursos, independente do curso que seja oferecido pela Fundação, onde estão biossegurança, bioética, integridade científica, comunicação social da ciência, e incluímos a ciência aberta como um desses eixos. E, evidentemente, que a gente sabe que nem todos os nossos programas de pós-graduação têm capacidade de oferecer um curso de ciência aberta. Então, o que nós utilizamos na verdade, em colaboração com a Universidade do Minho, preparar um curso EAD autoinstrucional que será complementado nos programas de pós-graduação com discussões e aspectos presenciais. Esse curso a gente espera lançar agora em outubro já, e com isso ele também ficará aberto, evidentemente, no campus virtual Fiocruz,
para utilização por outras instituições interessadas. E a ideia nossa é que justamente essa iniciativa, todos os nossos cursos de pós-graduação teriam essa exposição dos nossos estudantes para o tema da ciência aberta, na forma autoinstrucional, mas também com discussões complementares. Um outro ponto nessa linha de expandir a discussão foi a identificação em cada unidade da Fiocruz, pertinente, né, porque algumas não são pertinentes para isso, mas nas unidades que trabalham com geração de dados, nós temos a identificação de pontos focais de pessoas que estarão responsáveis por mapear essa questão dentro da unidade, porque isso varia muito, né? O grau de conhecimento e de receptividade à ideia da ciência aberta varia, e é necessário, então, um plano mais individualizado, ao invés de ter um plano muito geral. E a primeira atividade que nós temos com esses pontos focais na verdade, o seguinte: nós escolhemos projetos que são projetos grandes, que já estão com com a abertura de dados sendo preparada enquanto projeto, enquanto desenvolvimento do projeto, e eles serão usados como projetos exemplo, e esses pontos focais de diversas unidades podem acompanhar o processo de abertura de dados, como ele está sendo feito desde o registro de dados até depois o data bank, etc. Tudo isso sendo já acompanhado por outras unidades que não estão tão avançadas nisso, mas começam a acompanhar de forma real um processo de abertura de dados baseado em projetos. E esses projetos foram escolhidos, alguns de vocês, imagino, sabem, a Fundação Oswaldo Cruz, ela trabalha só na área da saúde, mas ela não é só médica ou biomédica, ela envolve todos os campos da saúde, incluindo ciências sociais, humanas, etc., todos que têm um foco na saúde. Então, claramente, tem uma diferença muito grande de tratamento nesses aspectos. Então, são projetos das diferentes áreas em que as pessoas podem escolher quais vão acompanhar de acordo com o perfil mais da unidade. Bom, um outro fator que leva, na verdade, a um pouco de resistência na abertura de dados é o trabalho extra que dá você preparar dados apropriados para abertura e a confiança que você tem nos próprios dados. Se os seus dados não têm um registro apropriado, você não fica muito entusiasmado de colocar isso para que todo mundo veja. Então, também no caso da pós-graduação, nós estamos com um trabalho firme de realmente capacitação em boas práticas, seja boas práticas de laboratório, boas práticas de pesquisa clínica, etc., envolvendo fortemente essa questão de registro de dados. Vamos ser francos, na verdade, grande parte do registro de dados hoje é feito pelos pós-graduandos e pós-doutores. Então, esse, além de ser um foco importante realmente do trabalho, isso também tem um efeito disseminador, porque os nossos pós-graduandos, evidentemente, a maioria deles não fica na Fiocruz. E, então, isso significa que, se eles forem bem capacitados nesse processo, a gente está fazendo uma capacitação geral e não necessariamente somente para a Fiocruz. Então, o foco na pós-graduação é extremamente importante também por causa disso. E isso nos ajuda, vocês todos estão acompanhando a grande discussão na área biológica, que é a reprodutibilidade de dados, né? Esse é um tema muito importante hoje. Então, se nós temos boas práticas implementadas e registros apropriados implementados, isso também tem esse efeito colateral de nos ajudar na questão da reprodutibilidade. Então, nós estamos bastante empenhados nisso. E aí entra o outro aspecto, que é e a última, né, que é a falta de confiança no processo todo, nos repositórios institucionais, no ambiente legal, etc. Então, esse preparo do repositório institucional, e no caso da área da saúde, evidentemente, com o agravante de que a gente tem dados sensíveis de pessoas que precisam ser cuidados. A gente não quer que ninguém coloque dados irresponsavelmente abertos e que exponha indivíduos. Então, claramente, tem toda essa parte da capacitação de que nós termos dados abertos não significa que todos os dados estão completamente abertos. Há dados que precisam ser protegidos, e é essa capacitação de fazer essa distinção, etc., que faz também um aspecto extremamente importante para nós, e que isso também está contemplado no FER. Quer dizer, a abertura não é uma abertura irresponsável, é uma abertura responsável de dados. E nós atuamos muito fortemente junto ao Congresso Nacional, na discussão da legislação,
e, junto com outras instituições, conseguimos que, na lei de dados que foi aprovada recentemente no Brasil, o artigo 13 se refere especificamente a dados para pesquisa em saúde pública, que estão liberados com condições de anonimização e etc. Então, na verdade, nós estamos tentando cobrir os diversos pontos de possíveis, potenciais resistências para que o processo seja realmente, ao aprovar a política, a gente tenha condições reais de implementação. Então, é somente assim, aproveitando o exemplo da Fiocruz, mas acho que, na verdade, é mais um panorama de como a gente está fazendo isso na nossa área. Obrigado, então, que o meu tempo já acabou.